Olá, o Pauta Especial está no ar. Hoje vamos falar sobre pneumonia, uma doença que atualmente ocupa o segundo lugar em número de mortes no Hospital Geral do Estado. Também vamos falar sobre alimentos seguros, que são aqueles que não oferecem riscos à nossa saúde. É preciso saber selecionar e identificar aquilo que consumimos para evitar problemas. Segundo um levantamento feito pelo Serviço de Arquivo Médico e Estatístico SAMI, este ano já foram registrados 216 vítimas fatais da doença. Ano passado foram 411 vítimas e em 2013, quando a doença assumiu essa posição no ranking, foram 332. Mais especialistas afirmam que esse aumento não está ocorrendo apenas em Alagoas. Não é um problema mundial, mas por que isso acontece? E principalmente, como reverter? Vamos falar com a pneumologista do HGE, Norma Sueli. Por que essa doença ganhou essa importância e chegou a esse patamar? Miguel, a pneumonia é uma doença de alta prevalência, né, não só em Alagoas, como no nível nacional e mundial. Esses números do Hospital Geral do Estado, na verdade, eles refletem o que é a realidade numa esfera maior. Então, uma estatística, por exemplo, a última estatística que nós temos de 2008, foram registrados 720 mil óbitos, né, por pneumonia, internações, perdão, por pneumonia no Brasil. E essa é uma estatística, graças a Deus, nossa, estatística nacional e não norte-americana. O que nós observamos é que há uma tendência a um declínio no número de internações, na verdade. O que está ocorrendo é um aumento na taxa de mortalidade hospitalar, né? Isso se justifica principalmente porque nós hoje temos um aumento na sobrevida, né, da população e por conta também da gente estar internando casos de maior gravidade, né? Em relação à gravidade, a pneumonia ela toma uma importância maior nos dois extremos da idade, abaixo de 5 anos e acima de 70 anos de idade. Então, é nesses extremos que a gente tem a maior taxa de mortalidade. Entre 5 e 50 anos, a gente observa uma taxa de 10 para cada 100 mil habitantes. Em compensação, no outro grupo, a gente tem uma taxa maior de 17 para 100 mil habitantes. Podemos dizer que é uma doença oportunista porque, com raridade, a pessoa chega já com pneumonia ou é a porta de entrada da pneumonia? Não, a porta de entrada para a pneumonia, de uma maneira geral, né, na população mais rígida, vamos dizer assim, são as infecções virais, as gripes, tanto que isso motivou uma campanha contra a gripe, né, a nível de massa mesmo, de população. Mas, como é que se diz? A pneumonia como uma doença oportunista ou porta de entrada? Sim, como uma porta de entrada. Mas nós também temos os fatores predisponentes, né? Os fatores que predispõem à pneumonia são a idade, o alcoolismo, o tabagismo, né? As infecções virais como um todo, todas essas condições predispõem aos quadros de pneumonia. O paciente já está debilitado. Para que ela se instale, você tem que ter um desequilíbrio, agente agressor, hospedeiro, né? E o que é que faz a defesa, nossa defesa contra a pneumonia? O nosso sistema imunológico, né? A barreira de muco, a própria barreira de muco do sistema respiratório, né? E os nossos hábitos de vida, ou seja, uma boa alimentação, hidratação, uma alimentação adequada, o estado emocional do indivíduo. Então, qualquer quebra na barreira de defesa predispõe esse indivíduo a fazer um quadro de pneumonia. Essa estatística estabelece um parâmetro para todas as camadas sociais ou alguma é mais atingida do que a outra? Sem dúvida, a nossa camada de menor poder aquisitivo ela é mais acometida. Isso é reflexo, infelizmente, de falta de políticas públicas, né? No que diz respeito, por exemplo, à vacina, ela está alcançável, mas às vezes o indivíduo ele não tem a informação necessária. Hoje existe um tabu ainda em torno da vacina antigripal, né? Que eu não vou expor, mas a gente sabe que existe. Nós temos a vacina antipneumocócica,
né? O pneumococo é o agente mais importante a causar a pneumonia e essa vacina ela é disponibilizada apenas em rede privada e em grupos especiais na rede pública. Então, o interessante fosse que tanto a vacina antigripal como a vacina contra a pneumonia fosse disponibilizada na rede pública e que atingisse toda a camada da população e que não só disponibilizasse, mas que houvesse também uma política de esclarecimento à população da importância das duas vacinas. Já que ela é uma doença imune e previsível, né? Campanhas como da paralisia infantil, que são exemplo para o mundo no Brasil, mas a gente vê um recrudescimento disso, né? A não mais a ostensividade dessas campanhas. A pneumonia, ela se torna importante dentro do quadro do Ministério da Saúde, que existe uma taxa, né, que eles estabelecem. O mundo gastou muito com pneumonia nos últimos anos. No Brasil, se a gente for colocar em termos de política preventiva e política de tratamento, né, seria muito mais simples prevenir os casos de pneumonia do que tratar. Um paciente internado, ele tem um custo muito alto para um hospital, que vai desde o antibiótico, ao oxigênio, à própria alimentação, à hotelaria, né? Seria muito mais prudente, mas que se fizesse uma política preventiva. Agora, existe alguma intercorrência dentro do tratamento no hospital como uma unidade de emergência para que possibilite essa contaminação e até a chegada da instalação da doença no paciente, que às vezes foi internado por outro motivo? Sim, aí nós temos que separar, Miguel, as pneumonias adquiridas na comunidade, né, das pneumonias adquiridas dentro do hospital, que são as pneumonias nosocomiais, né? As pneumonias nosocomiais, elas acontecem em pacientes, por exemplo, com AVC, que hoje lidera, né, a causa de morte no estado. Esses pacientes perdem o reflexo de tosse, têm disfunção do aparelho laríngeo e são muito mais propensos a desenvolver um fenômeno que a gente chama de aspiração brônquica, ou seja, o conteúdo digestivo, a própria saliva, ela é aspirada para o trato respiratório, culminando num processo de pneumonia, e as comorbidades, ou seja, as doenças que transcorrem em paralelo à pneumonia, o diabetes, contribuindo com a queda do sistema imunológico, a insuficiência cardíaca, a senilidade, que não é uma doença, mas traz consigo todo as particularidades do envelhecimento, né? Enfim, então há que se analisar individualmente, caso a caso, mas também separar esses dois grupos, que são as pneumonias comunitárias, que normalmente o indivíduo só vem ao hospital quando isso está lhe causando um desconforto muito grande, ou seja, quando passa a comprometer, por exemplo, a respiração, quando ele passa a sentir falta de ar, ou quando ele tem escarros com sangue, né, que chama, o paciente se apavora. E as pneumonias hospitalares, nós temos estratégias de prevenção, desde o simples levantar da cabeceira, né, a alimentação assistida pelos familiares, ou pelo próprio corpo de enfermagem, mas lá o nosso grande contingente é de idosos e com doenças que ocorrem em paralelo à pneumonia. A senhora já destacou a longevidade, mas eu queria perguntar sobre o uso de automedicação, o uso de antibióticos. Isso também prejudica no histórico do paciente? Sem dúvida. Hoje nós temos um problema muito sério, que é a resistência aos antimicrobianos. Isso foi freado, vamos dizer assim, ao longo desses últimos 5 anos, desde o momento que você passou a exigir a receita, né, médica. Nós já tivemos problemas numa escala maior, que era praticamente banalizado o uso do antibiótico. Então, qualquer indivíduo poderia chegar num balcão de farmácia e pedir. E isso favorecia a automedicação, não tenha dúvida. Hoje, a gente tem um maior controle sobre isso, mas ainda padecemos da automedicação, porque não é só o antibiótico. O indivíduo vai, ele compra um xarope, ele compra um remédio para febre, né? E aí
extrapola aquele período em que você teria um tempo hábil para o tratamento de uma pneumonia sem complicações e passa a ter uma pneumonia com complicações, como, por exemplo, o derrame pleural. A gente sabe, né, que vai variar de paciente a paciente a recuperação, mas uma vez instalada a pneumonia no hospital público, por exemplo, o trabalho da desinfecção, da comissão que lida com essa situação, se for um hospital muito bem trabalhado, há uma previsão ou até mesmo vislumbrar que esse paciente possa sair desse quadro, mas enquanto o outro que não cuida dessa área de desinfecção é muito mais complicado? Sim. O controle da infecção hospitalar, ela passa por um ato simples e fundamental, que é a lavagem das mãos, né? Desde a lavagem das mãos até a distância entre um paciente e outro, o uso de EPIs, que são os equipamentos de segurança, tudo isso é importante. A pneumonia, ela é basicamente assim, a maior forma de contaminação é por via inalatória. Mas a gente tem outras vias de contaminação, que é a disseminação pelo próprio sangue, através de outros focos de infecção, ou por contiguidade, que é por contaminação de órgãos próximos ao pulmão, como por exemplo o baço, fígado. Então, infecções nesse lugar podem se alastrar até o trato respiratório. Mas a via inalatória é a mais importante. E, sem dúvida, um hospital que se preocupa no controle da infecção, ele vai ter os casos mais resolvidos com a maior eficiência. Apesar do controle, né, de novas medicações estão surgindo e elas são inovadoras e trazem assim, uma esperança dentro desse quadro de mortes? Trazem. Hoje nós, acho que o mundo está entendendo que é importante não massificar o uso dos antibióticos. Então, no HGE, especificamente, a gente tenta implantar hoje um protocolo de atendimento das pneumonias para que esses números venham a mudar, né? Eu acho que é importante não é só o conhecimento da estatística, é que a gente consiga efetivamente implantar um protocolo de tratamento das pneumonias que chegam por lá, para que a gente use esses antibióticos de forma coerente, discriminadamente, ou seja, não agir de forma intempestiva, lançando mão de antibióticos de quarta geração, quando você poderia tratar uma pneumonia com antibiótico mais simples, porque quanto mais exposto, maior é a possibilidade desse paciente vir a desenvolver resistência bacteriana. Conversamos com a doutora Norma Sueli, pneumologista. Muito obrigado pela entrevista. No próximo bloco, vamos falar da qualidade dos alimentos que consumimos. Eles podem trazer riscos à nossa saúde. Até já!